Existe uma ilusão recorrente nas sociedades humanas, a de que dominamos a natureza. Construímos cidades, desviamos rios, asfaltamos florestas, mas no subsolo silencioso, em tocas invisíveis, há uma presença primitiva que nunca se esquece. Os animais, quando acuados e mutilados, não pedem ajuda. Eles observam. Eles esperam. A psicologia comportamental sugere que, sob estresse extremo, até o mais dócil dos seres vivos pode se tornar letal. Mas o que ocorre quando o estresse não é pontual e sim constante? Quando uma colônia inteira é envenenada, seus ninhos destruídos, suas crias esmagadas por décadas, há um limite para a sobrevivência e outro para a vingança. A Colônia 22 era apenas mais uma vila rural perdida no Pará, criada em torno de um antigo campo de extração de bauxita, abandonada pelo Estado e pelas mineradoras. Tornou-se um cemitério de barracos e promessas não cumpridas. Ali, entre o entulho tóxico e a terra rachada, algo desperto se formava há anos. Ninguém prestava atenção nas escavações espontâneas, nos buracos nas paredes ou nas sombras que se arrastavam sob as casas. Era apenas o matagal vivo, diziam os mais velhos, até o dia em que começaram as mordidas e, com elas, a verdadeira natureza da Colônia 22 se revelou. A primeira vítima foi o velho Rodolfo, um pescador que vivia isolado nos fundos da vila. Seu corpo foi encontrado por crianças que brincavam no rio, inerte, pálido, coberto por mordidas pequenas e circulares. Os braços estavam necrosados e a pele havia sido devorada até os ossos em algumas partes. O laudo médico atribuiu a morte à septicemia causada por mordidas de ratos, mas a quantidade de feridas sugeria algo quase coordenado, metódico, como se uma centena de pequenos predadores tivesse atacado ao mesmo tempo, e apenas ele. Nos dias seguintes, surgiram relatos semelhantes. Um menino acordou com os pés ensanguentados. Uma senhora teve o couro cabeludo arrancado durante a noite. Os médicos locais falavam de infestações, mas não conseguiam capturar nenhum animal. As armadilhas estavam sempre vazias. Algo estava errado.
Até mesmo os cachorros da vila começaram a desaparecer, seus latidos engolidos por uma noite cada vez mais opressiva. Os moradores passaram a dormir em grupos, iluminando suas casas com velas e tochas, como em tempos medievais. Mas os ataques continuaram cada vez mais precisos. A prefeitura de Marabá enviou um especialista em fauna silvestre, Dr. Bruno Vieira, um jovem biólogo recém-formado com fama de cético. Ele chegou à Colônia 22 com câmeras térmicas, armadilhas modernas e a arrogância dos que não acreditam em lendas. Instalou sensores em vários pontos e prometeu desvendar o mistério das mordidas em menos de uma semana. Na primeira noite, captou movimentos simultâneos em diversas casas. As imagens térmicas mostravam pequenos corpos em padrão de ataque, sempre em bando, sempre em silêncio absoluto. Mas, quando foi verificar os locais, não havia sinal algum dos invasores. No terceiro dia, Bruno acordou com um som úmido vindo do forro de sua cabana. Pegou sua lanterna e subiu na cadeira para investigar. Ao afastar a madeira, algo o encarava. Um óleo pequeno, reluzente, injetado de sangue. Segundos depois, dezenas de olhos apareceram em torno dele. A câmera no quarto gravou seus gritos por 2 minutos antes de sumir em estática. Seu corpo foi encontrado preso ao teto, pendurado por fios de cabelo humano, amarrados com precisão. No peito, uma frase escrita com sangue seco: "Você invadiu nosso ninho." O terror se espalhou. Famílias tentaram abandonar a Colônia 22 às pressas, mas os pneus dos carros eram furados durante a madrugada, como se garras afiadas os cortassem de dentro para fora. Um ônibus escolar foi mobilizado pela prefeitura para resgatar os moradores restantes. No entanto, ao amanhecer, o motorista foi encontrado morto no volante, com olhos comidos, a língua arrancada e centenas de pequenas pegadas manchadas de sangue espalhadas pelos bancos. O interior do veículo estava infestado de pelos, fezes e pedaços de ossos roídos. O desespero se instaurou. Alguns tentaram se refugiar na pequena igreja da vila, mas ao fecharem as portas, perceberam que haviam trancado o mal junto com eles. Em meio às orações histéricas, ratos e morcegos caíam do teto como chuva viva. A madeira rangia como se respirasse. Aos poucos, os gritos cessaram. Quando o sino
tocou sozinho ao finar da tarde. O local estava em silêncio sepulcral. Nenhum corpo foi encontrado, apenas crucifixos retorcidos e bancos ensanguentados, como se os fiéis tivessem se dissolvido sob mordidas incessantes. O que restou da vila estava sitiado pelo medo. Os últimos moradores se esconderam no antigo galpão de minério, armando barricadas e alimentando-se com enlatados mofados. Eles se comunicavam por bilhetes, com medo de atrair os sons que pareciam ativar os ataques. Durante a madrugada, escutavam arranhões nas paredes e um chiado quase inteligível que lembrava palavras. Um dos homens mais velhos disse que os bichos estavam se organizando, formando um exército de praga, guiados por uma consciência coletiva ancestral. Talvez algo mais antigo que a própria floresta. No 11º dia, o chão do galpão cedeu. Por entre rachaduras, milhares de roedores emergiram, mas havia algo mais. Seres deformados, híbridos entre morcego e rato, com olhos humanos, pele escamosa e uma fome impossível de descrever. Os gritos cessaram em minutos. A Colônia 22 foi declarada zona de contenção biológica e a estrada de acesso foi coberta com terra e cimento armado. O governo emitiu uma nota oficial sobre vazamento de toxinas e evacuação preventiva. Ninguém mencionou os corpos, porque não havia mais corpos, só ossos e olhos arrancados. Meses depois, um grupo de ambientalistas denunciou o surgimento de uma nova trilha de buracos e túneis em áreas próximas de Altamira. Algumas famílias começaram a relatar desaparecimentos de animais domésticos, além de filhos pequenos reclamando de olhos brilhantes, os observando do ralo. As autoridades ignoraram. O solo foi novamente remexido. As queimadas aumentaram e com elas as mordidas recomeçaram. Hoje, quem passa pela região onde existia a Colônia 22 nota uma estranha ausência de pássaros e um silêncio espesso, como se a própria terra contivesse a respiração. À noite, às vezes, é possível ver algo se mover sob a vegetação, como uma onda viva. Os olhos continuam lá, observando, esperando, crescendo e logo, mordendo de novo.